dia 7 de outubro de 2022. Nós, alunos da UNA, fizemos uma visita técnica ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Quem nos acompanhou foi a Júnia, presidente do conselho. Ela nos mostrou cada setor do prédio. Enfim, foi um dia incrível. Nós conhecemos pessoas com conhecimento riquíssimo. Até de uma plenária nós tivemos oportunidade de participar. E é tudo isso e mais um pouco que você vai ver nesse documentário agora. Farmácia, ciência milenar. Farmácia, ciência milenar. Farmácia, ciência milenar. Farmácia, ciência milenar. O que é o CRF e quais são suas atribuições? O Conselho Regional de Farmácia, CRF, é encarregado de fiscalizar e monitorar a atividade profissional farmacêutica, com o objetivo de cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei de Criação dos Conselhos Federal e Regional. O CRF deve zelar e fazer cumprir as normas estabelecidas pelo CFF, além de expedir a documentação necessária ao registro profissional, pois sem ele o exercício profissional é ilegal. Os procedimentos de fiscalização dos conselhos regionais envolvem desde a orientação até a atuação. Além disso, o conselho atua como suporte para o profissional. O objetivo é proteger e qualificar a atividade do farmacêutico, que deve ser praticada dentro dos preceitos da lei e do seu código de ética. Então, aqui é o setor de registro e o setor de fiscalização. Eu já falei para eles que o registro faz a inscrição dos profissionais e também das pessoas jurídicas e a fiscalização que garante nosso âmbito profissional e defende a sociedade dos leigos, dos inabilitados. Você sabe o que é o registro profissional? É um cadastro de trabalhadores juntamente ao conselho responsável pela categoria. Esse cadastro permite o profissional atuar no mercado de trabalho de forma regulamentada por leis federais. Inscrição dos profissionais e registro das empresas. Tem outras atribuições aqui o registro, por exemplo, renovação do título, baixa de escala técnica, entre outras transferências de farmacêuticos. A gente tem mais ou menos hoje uns 29 mil farmacêuticos inscritos e umas 18 mil empresas registradas. E a ANCA é fiscal e gerente do setor de fiscalização. O que é o setor de fiscalização? A fiscalização do exercício profissional farmacêutico é a atividade fim do CRF-MG, estabelecida pela Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960. No total são 27 fiscais, né? Temos 26 fiscais e, como você falou, a gente tem 18 mil estabelecimentos. Então, nesses 18 mil estabelecimentos, a gente tem que proceder à fiscalização em todos os 853 municípios, né, do nosso estado, defender o nosso âmbito. É uma atribuição, a principal atribuição do Conselho é fiscalizar o exercício profissional. Então, hoje a fiscalização atua diretamente com o profissional farmacêutico, orientando, sanando dúvidas e também atuando naqueles estabelecimentos que ficam sem farmacêutico. Conforme a lei, os estabelecimentos não podem ficar sem farmacêutico. Então, é um foco da nossa fiscalização defender que esses estabelecimentos estejam com o profissional farmacêutico devidamente contratado e exercendo a profissão. O profissional deve estar habilitado para fazer o exercício de sua função? De acordo com a Lei Federal nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, somente aos membros inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia será permitido o exercício de atividades profissionais farmacêuticas no país. Portanto, o profissional de farmácia, para o exercício de sua profissão, é obrigado a possuir o registro no CRF. Além disso, todas as empresas que exploram serviços para os quais são necessárias atividades farmacêuticas deverão provar perante aos conselhos que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado, podendo até serem multadas em caso de descumprimento. Essas multas, né? Então a gente fiscaliza, igual a está falando, a multa não é para o profissional farmacêutico, a multa é para o estabelecimento que não está prestando assistência farmacêutica. Esse profissional, o que ele pode vir a ser imputado sobre ele? Um processo ético. Sem a devida habilitação, a gente recebe muitas denúncias. Estética, por exemplo, o profissional formou, não terminou a pós-graduação e já começou a exercer. Já está fazendo os procedimentos, então a gente recebe essas denúncias. Então o profissional tem que estar devidamente habilitado. Então a gente tem vários motivos para uma abertura de um processo ético. Por isso o profissional tem que ficar muito atento a seguir tudo que está no Código de Ética, nas resoluções, para evitar um processo. O
Código de Ética Farmacêutica contém as normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia no exercício do âmbito profissional respectivo, inclusive nas atividades relativas ao ensino, a pesquisa e a administração de serviços de saúde, bem como quaisquer outras atividades em que utilize o conhecimento advindo do estudo da farmácia, em prol do zelo pela saúde. O que é uma plenária e qual sua importância? A plenária é a instância máxima do CRFMG. Nela, os conselheiros e a diretoria se reúnem e, de uma forma democrática e participativa, propõem ações, planejam a administração da entidade, decidem processos éticos e tomam posições em defesa da profissão farmacêutica. E a plenária do CRFMG, o plenário, é formado por 12 conselheiros. Os 12 conselheiros são eleitos pelos farmacêuticos inscritos. Quem vota? Os farmacêuticos. Os donos de empresa não, porque envolve a parte, pela lei da liberdade econômica, qualquer pessoa, infelizmente, pode abrir uma farmácia, um hospital, né? Só que tem que contratar o farmacêutico. A empresa tem que ser inscrita aqui, mas não tem direito de voto, tá? Quem vota é os farmacêuticos. Então, pelo voto direto, somos eleitos 12 conselheiros. Destes 12 conselheiros, 4 são os diretores. Presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário-geral. Cada um tem as atribuições que vocês podem ler elas no nosso regulamento e regimento interno, tá bom? A plenária decide toda a parte administrativa do conselho, né? Todas as questões administrativas, de inscrição dos farmacêuticos, quem delibera faz a inscrição lá embaixo, mas depois vem o plenário deliberar se aceita ou não. A questão das multas, as pessoas têm direito a fazer a sua defesa. Tem uma câmara técnica formada por conselheiros que julga, defere ou indefere essa justificativa da multa, e a homologação é feita plenário. E aí vem os processos éticos, que é uma parte triste e ela aí é fechada ao público, e a parte do orçamento, tudo é liberado no plenário. Hoje teve que ter essa plenária extraordinária, porque nós temos o tempo para mandar esse orçamento para o federal. O que é o orçamento, você sabe? O orçamento é um planejamento do que nós vamos receber, as nossas receitas e as nossas despesas. Então tem que fazer um orçamento que é um balanço. E ele é uma coisa hipotética, é diferente do financeiro, tá? Mas a gente só pode pegar o seu dinheiro, o seu financeiro, e gastar se tiver no seu planejamento, do que nós chamamos de orçamento. Nosso assessor de diretoria, Rodrigo Menezes, a nossa parceira, ex-diretora tesoureira do conselho, farmacêutico, dono de um empreendimento maravilhoso, que vocês nunca ouviram falar que farmacêutica atua, em logística reversa de resíduos de medicamento, e ela também é escritora de livro e coach. O que é a logística reversa? A logística reversa é um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamento pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial, para o reaproveitamento ou destinação correta de resíduos. Esse conceito foi reforçado com a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 2.305, de agosto de 2010. Entre as definições, ficou estabelecido um acordo setorial, incluindo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, quanto à implantação de uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Carente de informação. As pessoas não sabem onde descarta medicamento. Pergunta para o parente de você. Você sabe onde é que descarta medicamento? Não, no vaso, no lixo. Não sabe. Então, o projeto Traga de Volta é isso. O que a gente faz? A gente pega farmácias que querem, por exemplo, trabalhar com esse projeto, a gente estipula, ajuda na compra, né, do ambiente onde vai descartar, e a população vai lá e descarta o medicamento ali. Então, vira um ponto de coleta. Então, a gente tem vários pontos de coleta de Traga de Volta no Minas Gerais inteiro, que a gente faz esse projeto junto com as próprias farmácias privadas, ou até mesmo públicas. Dentro da drogaria, no município de Ipatinga, ele é obrigatório. Então, a fiscal vai lá, obriga o estabelecimento, ele coloca lá um coletor de medicamentos e ok. Só que isso vou falar assim,
10 cidades que nós temos no estado de Minas Gerais que têm resoluções próprias. Quando isso não acontece, quem que precisa ter um farmacêutico brilhante, como vocês vão estar lá daqui a pouco, para gerar para o dono e falar, aqui a gente tem sustentabilidade, aqui nós vamos trazer qualidade de vida para essa população ao meu redor. Como que funciona hoje? A RDC 44, a RDC 222, que regulamenta resíduos, ela obriga o estabelecimento a gerenciar o resíduo dela. O que significa? Eu comprei lá, se venceu, eu preciso descartar de maneira adequada. O que a RDC 44 fala? Que a farmácia pode participar de programas que beneficiam a população. Quando você junta os dois, o que você faz? Você traz o remédio vencido do seu cliente, aumentando o ticket médio. Por quê? Se você traz o seu paciente de volta, seu cliente, seu paciente, que virou consultório, virou assistência, atenção farmacêutica, você está trazendo a pessoa para dentro da sua farmácia e automaticamente você pode vender outras coisas dentro da farmácia, dentro desse contexto. E já existe a lei, eu já tenho um contrato de prestação de serviço. Qual que é o meu papel? Englobar os medicamentos da população e fazer gerenciamento desses resíduos. Se eu pago uma franquia de 10 quilos, se eu gerenciar de maneira adequada, eu tenho que só descartar 10 quilos para mim não aumentar o custo da empresa também onde eu trabalho. Então aí vem outro papel do farmacêutico, lá o controle de estoque, que ele precisa ter dentro da farmácia, que é o papel do farmacêutico. Diretor, secretário-geral, Christian Francisco de Matos. Conselheira farmacêutica, Cleide Magali França de Oliveira, está online. Farmacêutica conselheira, Daniela Cristina de Macedo Vieira, também está ali online. Então, o Conselho Federal regulamentou esse ponto de pauta, que tem trazido aí dívidas irrecuperáveis, dívida ativa, que deixa o nosso balanço aí, né, um falso positivo, e são realmente, como o próprio nome fala, irrecuperáveis. Então, a doutora Daniela vai fazer a apresentação, por favor, bem detalhada, para as pessoas entenderem. Muito obrigada. Passa a palavra. E a todos, bem-vindos aqui aos estudantes que estão nos visitando hoje, com boas-vindas especiais para vocês. Então, eu parabenizo a todos os presentes e que, através da atitude de vocês, outros colegas sigam o mesmo passo, porque o que nós queremos é justamente isso, essa proximidade, essa colaboração e principalmente essa consciência, que essa busca depende de todos nós, o alcance dos nossos desejos, dos nossos sonhos é conjunto, é coletivo e necessita da participação de todos. Boa tarde, pessoal. Agora, após acompanhar um pouco da rotina da Júnia, atual presidente do CRF, vamos fazer algumas perguntas para ela. Júnia, como foi a trajetória para chegar à presidência do CRF? Eu entrei aqui no Conselho de Farmácia como conselheira em 2008, por aí. Estou no meu 4º mandato como conselheira e no meu 2º mandato como presidente dessa casa. Já fui tesoureira, já fui secretária-geral e adquiri bastante conhecimento, bastante experiência para hoje estar exercendo esse cargo. Eu entrei aqui porque eu estava numa discussão política, perguntando, questionando a Secretaria Estadual de Saúde por que não tinha farmacêutico em todos os municípios. Naquela época, eu trabalhava na GRS-BH como responsável pelos medicamentos estratégicos. Estávamos finalizando um curso de capacitação para os farmacêuticos aqui do estado e eu questionava o secretário. E devido a este questionamento, esse embate político que eu tive com ele, eu fui chamada para fazer parte aqui, para me candidatar. Porque me falaram na época, vai brigar lá no conselho, vai procurar lá os direitos lá. Eu falei, então vou mesmo, vou procurar sobre isso. Então chegou o convite a mim. À época eu fui eleita a conselheira mais votada de Minas Gerais. Sempre gostei dessa participação política e partidária e profissional. Então assim começou minha trajetória aqui. Entendi, um merecimento, viu? Gestão ótima. E quais são os maiores desafios do CRF?
que você acha? Olha, aqui temos muitos desafios. O principal desafio que eu vejo hoje, e a esperança está em vocês, estudantes, é a união da nossa classe. A união em torno da valorização. E a valorização começa por cada um de vocês, de mim e de todos que estão ao meu redor. Comece pensando assim, por que essa briga por piso? Pense no teto. É lá no teto que você tem que estar. Então, o nosso desafio é lutar pela valorização, porque hoje somos uma classe forte no que diz respeito à legislação. Nós temos um arcabouço legal muito forte que nos sustenta, inclusive um arcabouço para o seu salário, no nosso maior base de empregabilidade, que é a drogaria. Mas quando você vai assumir de fato o seu papel e parar de ser subjugado? Porque lá na drogaria nós temos uma lei que nos respalda, onde somos autoridade técnica. Então, quem tem que virar essa mesa somos nós. E são vocês o futuro. Mas o que eu falo hoje, o desafio é o próprio farmacêutico se valorizar para assumir esse lugar que ele tem. Uma drogaria, uma farmácia comunitária que faz uma proposta indecorosa a um farmacêutico é porque não sabe o seu valor. E ele está ali apenas para pegar a caixinha e entregar para a pessoa. E nós entregamos saúde, nós entregamos serviço. Então você tem que fazer uma proposta. Olha, eu vou trabalhar mostrando o meu valor e o que eu vou fazer aqui nesse estabelecimento. Eu acho que quem tem esses proprietários que não valorizam deveriam vender a farmácia para o farmacêutico. O legado que eu quero deixar aqui. Farmacêutico reconhecer a sua autoridade técnica. Porque somos autoridade técnica de acordo com a Lei 13.021 de 2014. Ótimo. E como você descreve a rotina aqui dentro do CRF? A rotina aqui é intensa, né? Eu falei para vocês do projeto que nós temos que chama Delegados Regionais, onde nós escolhemos e elegemos e demos posse a vários farmacêuticos por regiões que nos auxiliam na questão do aproximado profissional, de representatividade do CRF em tantas palestras, faculdades, entrega de medalha do mérito Lúcio Guedes, ela falou para vocês, né? Sim. Da medalha, que a gente quer estar em todas as colações de grau. Então a gente quer estar em todos os lugares, mas devido à agenda a gente não consegue. Então, nós temos uma rotina intensa de representatividade, nós temos cadeira de assento no Conselho Estadual de Saúde, no Conselho Deliberativo da FUNED, no CONEAD, que é o Conselho Estadual Antidrogas, no Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça, em outras instituições que nós temos mandato. Então, é uma rotina intensa e a gente não consegue, porque tem uma lei também que a gente não é remunerado aqui. Nós trabalhamos de forma honorífica. Eu sou presidente, aliás, estou presidente, mas eu sou farmacêutica, hoje atuando como farmacêutica hospitalar no SUS Betim. Então, essa é a dificuldade. Ótimo, Júnior. Essa pergunta aqui ela é bastante interessante. Qual a legislação profissional e sanitária que você segue? Quais, né? Isso. Quais? São tantas, né? Olha, aqui no Conselho de Farmácia especificamente, nós, é a lei que fundou o Conselho de Farmácia, é a Lei 3.820 de 1960. A profissão farmacêutica é uma das profissões mais regulamentadas que tem, assim, das profissões do Brasil, assim, regulamentadas, é uma das profissões mais regulamentadas. É um tripé que a gente tem que seguir: conhecimento, atitude, caráter, ética e a legislação, para a gente se sobressair também como profissional. E aqui, então, assim, o CRF em si, ele segue essa lei, segue a nossa lei 13.021 de 2014, né? Que substituiu a lei 5.991 de 1973, tá? Então são essas três: a lei 3.820 de 1960, a lei 13.021 de 2014, que substituiu a lei 5.991 de 1973.
Além disso, aqui nós temos várias resoluções lembra que eu falei lá no plenário? É diferente da liberação. As resoluções do Conselho Federal que organiza o Conselho e a nossa profissão. De resolução sanitária, essa aí, que é a portaria 344 de 98, a RDC 44 da Anvisa, e também tem várias RDCs da Anvisa e que é da vigilância sanitária, né, específica para cada área de atuação. Então não dá para me falar em uma, são várias de acordo com a sua área de atuação. Júnior, por fim, qual mensagem você deixaria para a gente, futuros farmacêuticos? Para vocês fazerem a diferença, para vocês amar de verdade o que você faz. Porque se você não gostar do que você faz, você não vai ter sucesso. Esse é o segredo do sucesso. Ame o que você faz para fazer a diferença. E aí o spoiler o meu livro, o meu capítulo chama A Menina das Misturas que Curam. Eu quero impactar vidas, eu quero impactar os novos farmacêuticos, porque eu quero uma geração que faça a diferença. Gente, a nossa profissão é linda. Salário é só consequência. Sucesso é só consequência. Combinado? Combinado. Agradeço.